queridos, como vocês estão? Estamos aqui na nossa aula de redação semanal e essa aula a gente vai falar sobre proposta de intervenção. Tão esperada, tão necessária a aula específica sobre a proposta de intervenção. Algumas questões iniciais que a gente vai abordar sobre ela antes da gente chegar a aprofundar sobre o assunto. Proposta de intervenção, ela tem uma necessidade específica de ter uma competência só para ela. Comento com alguns de vocês, às vezes, quando a gente vai conversar sobre qual que é a diferença que o modelo de redação Enem tem de modelos de outros vestibulares ou de outras bancas cobrando o mesmo tipo textual, que é o dissertativo argumentativo, e uma desses diferenciais é a proposta de intervenção. A razão que se tem uma competência específica para cobrar essa solução, por assim dizer, do tema, que é a proposta de intervenção, é que a forma que a banca do Enem cobra essa proposta de intervenção é muito específica dela. Ela é criada, inclusive, para ser avaliada na Prova Nacional do Ensino Médio. Então, vocês não vão... É difícil achar, por exemplo, um outro lugar que peça o dissertativo argumentativo com uma solução avaliada dessa maneira que ela é, Então, a razão que isso acontece é porque é uma se a gente for analisar a matriz de referência do Enem, eu vou deixar o link para vocês aqui sobre com esse material de habilidades que um estudante de ensino médio, de um estudante formado, que ele precisa ter ao longo da formação dele, que são abordadas no Enem. Então, por exemplo, o repertório sociocultural, ele é uma forma de avaliação da interdisciplinaridade do aluno, do uso dele de uma área do conhecimento em função de outra falando do mesmo tema, e a proposta de intervenção é justamente demonstrar conhecimento da realidade dele para resolução de problemas que ele abordou. Então, a gente vai trabalhar com um desses primeiros conceitos centrais, que é propor intervenção com o objetivo de solucionar o problema abordado de um tema de ordem social, cultural, científica ou política. A gente vai pensar em solução, mas não necessariamente precisa ser uma solução, Fica com um peso muito grande na nossa consciência se a gente trabalha essa proposta como uma forma de solução como um todo. Se a gente pensar que podem ser cobrados temas como, por exemplo, a desigualdade social no Brasil, é uma exigência muito grande pedir que a gente sozinho solucione a desigualdade social no Brasil, Muitas pessoas há muito tempo, com mais conhecimento específico da área do que a gente, tentam fazer uma solução prática para isso, e isso não necessariamente é um problema fácil. Então, não é que é de responsabilidade do vestibulando solucionar aquele problema como um todo, Ele tem que apresentar uma solução totalmente completa e específica sobre o assunto. Mas ele precisa demonstrar articulação de uma mudança e conhecimento de como que essa mudança pode ser feita. A gente vai entender alguns dos processos dela agora. É interessante a gente entender de primeira instância que a competência 5 da proposta de intervenção, ela tem algumas relações com algumas competências. Então, de primeira instância, é interessante que a gente entenda como que ela tem uma relação com a competência 2, que cobre a avaliação do tema. E, inclusive, entender como que ela avalia o entendimento do tema como um todo. Esse problema a ser solucionado, ele precisa estar relacionado com o tema pedido. Porque senão a gente poderia criar uma proposta de intervenção completa da forma, com os elementos exigidos, e que ela fosse vaga o suficiente para que ela aborde todo o tema. Se a gente pensar assim, logo as autoridades responsáveis devem alterar o cenário exigido por meio das medidas cabíveis. Vocês veem que é uma proposta que ela é tão ampla que ela poderia ser aplicada para qualquer elemento. Então, eu preciso que o aluno não só mostre entendimento que ele precisa solucionar um problema, mas que ele entendeu o tema que foi pedido dele, que ele entendeu qual que é o recorte problema que está sendo exigido dele, e então articular
falar especificamente sobre esse assunto. Uma das primeiras bases da proposta de intervenção é que ela solucione um problema relacionado ao tema. Eu sempre aconselho que vocês retomem o tema de forma direta, ou na ação ou na finalidade, que são os elementos que são centrais da proposta de intervenção, né? Então, sempre retomar sinônimos do problema-chave que está sendo exigido. A outra relação é dessa competência, dessa proposta de intervenção, da competência 5, com a competência 3. Por quê? Ela precisa solucionar um problema argumentado ao longo do texto. O que isso significa? Eu não posso fazer uma construção, por exemplo, sobre problemas do saneamento básico, aí eu abordo no primeiro argumento de que existe a ausência de política pública para garantir o saneamento básico, e no segundo argumento as consequências salutares que isso pode causar. Aí eu faço uma proposta de intervenção que ela, apesar de abordar ao tema, então ela retoma ao assunto que me foi pedido, ela não resolve um problema que foi argumentado ao longo do texto. Então ela gira em torno, por exemplo, de fazer mais, por exemplo, concursos públicos para fiscais relacionados ao desvio de verba dos municípios, né? Então, como se o problema abordado ao longo do texto fosse que a verba para o saneamento básico, muitas vezes ela é selecionada para um município, mas por falta de fiscalização, essa verba não chega a ser aplicada na construção final desse sistema de saneamento básico. É um problema totalmente viável e totalmente relacionado ao tema, só não foi o que a gente discutiu. Então, diferente da primeira situação, que a gente seria penalizado na competência na competência 5 mesmo, porque uma proposta que ela não soluciona o tema, ela não é avaliada, então é uma proposta que ela pode ser zerada. A falta de articulação, essa falta de resolução de problemas abordados ao longo do texto, apesar de não necessariamente causar penalização para a gente na competência 5, ela pode causar penalizações da competência 3. Então é por isso que às vezes a gente recebe um texto de um corretor que eu tenho, por exemplo, um problema específico marcado dentro da minha argumentação. Então, um problema só, às vezes é um problema leve, né? Não seria sozinho uma causa de penalização. Mas aí chegou na proposta de intervenção e eu solucionei um problema que eu não tinha argumentado. Então, é uma outra possibilidade de erro que o corretor pode encontrar de penalizar a gente na competência 3, porque o meu texto ele precisa ser coerente, ele precisa ser visto um planejamento, um projeto de texto antes da escrita. Então, a impressão que se dá para o corretor quando a gente aborda questões, não soluciona elas e aí soluciona um problema não argumentado, é que esse texto não teve um projeto, ele não teve um planejamento antes. Então, a gente estava escrevendo ele enquanto a gente estava pensando nas informações, isso nunca é bom para demonstrar cuidado, para demonstrar um texto que se referencia, né? Então, é importante pensar que ela pode ter essas relações com as outras competências. Bacana. Uma das obrigatoriedades que ela precisa ter também é respeitar os direitos humanos. Então, antes, inclusive, os direitos humanos ele era considerado uma forma elementar de anulação do texto, né? Como a gente viu na última aula sobre situações que levam a nota 0, essas formas elementares de anulação, quando o corretor identifica uma dessas características, ele dá 0 no texto como um todo. Então, os direitos humanos ele era considerado até então um problema tão essencial, tão elementar, que ele era passível, inclusive, de anulação do texto todo. Se eu não me engano, eu acho que foi de 2015 para 2016. Vou pesquisar e vou deixar a referência aqui. Ela deixou de ser uma forma elementar de anulação, mas ela ainda é essencial para a proposta de intervenção. Isso significa que se a minha solução de problema, a minha solução de resolução de alguma coisa do mundo, de algum problema, é por retirar o direito inalienável que alguém tem enquanto ser humano, essa proposta de intervenção é toda zerada. Isso vai de casos para, por exemplo, quando a gente diz que pessoas deveriam ser privadas do direito ao voto,
É diferente se a gente diz, por exemplo, que eu reconheço que uma parte da sociedade, por cometer um crime, por ter uma forma de pensamento, deveria ser presa, deveria ter uma punição legal. E uma das consequências dentro dessa punição legal, por exemplo, seria a falta de direito ao voto. É diferente dizer isso do que eu dizer essas pessoas deveriam ser proibidas de votar enquanto cidadãos em uma sociedade. Então todo mundo tem o direito ao voto, ele é inalienável dentro de uma sociedade democrática. Toda vez que dentro de uma sociedade democrática eu sugiro que isso seja uma punição direta, eu estou retirando direitos humanos de uma pessoa. A gente concordando ou não, a gente precisa conseguir identificar essas situações, porque isso tem uma relevância muito grande para a nota da proposta de intervenção como um todo. São 200 pontos, né? A gente pode ficar sem se essa proposta tem essa quebra. Então, eu vou ressaltar aqui a importância da leitura do documento da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso é importante não só para entendimento da nossa proposta de intervenção, mas como também para, por exemplo, o uso de um repertório sociocultural. A gente vai, às vezes, por exemplo, citar de um problema que ele é um problema por si só, por ele ferir a dignidade humana. É interessante a gente trazer a Declaração Universal dos Direitos Humanos como comprovação de que isso sai da situação de dignidade humana. É interessante também quando a gente vai fazer argumentações que girem em torno de um problema que ele é só abordado na teoria. O repertório que eu sempre recomendo para vocês aqui, do Gilbert de Ministem, eu sempre garro para dizer o nome dele, inclusive faleceu esse ano, se eu não me engano, que é sobre a cidadania de papel, que é considerado um estado do cidadão que ele só tem o direito garantido no papel e não na prática. É interessante a gente mostrar que teve um momento que esse direito, ainda que em teoria, foi reconhecido. Então, a declaração ela é sempre um material importante para que a gente adquira. Deixo alguns exemplos aí de redações que em 2018 ou 16, gente, eu tenho um problema com data, mas essa é a redação que foi sobre a manipulação de dados na internet, eu acho que é 2018. Então tem alguns exemplos aí, vou dar um tempinho para vocês pausarem a tela e conseguirem copiar. Como sempre, na maioria dos meus vídeos, o material que eu estou utilizando nesses prints de exemplificações, ele é do Manual do Corretor, graças a Deus foi disponibilizado para a gente, então vou deixar para vocês aí o link tanto da Declaração Universal dos Direitos Humanos quanto do Manual do Corretor. Mas temos alguns exemplos aí de que o núcleo da ação foi contra o que se considera o respeito dos direitos humanos. Então é um texto, é uma proposta de intervenção que foi zerada.